A questão do tabagismo é muito difícil as pessoas pararem de fumar, isso não é fácil. Então qual é a alternativa? É justamente o paciente consultar com o profissional para fazer esse acompanhamento. Imagina, isso é uma coisa que a maioria dos colegas assim, não percebe essa oportunidade de atendimento, que os pacientes que são tabagistas precisam de acompanhamento permanente. E é justamente por isso que você tem que fazer essa pergunta na sua entrevista, né? Você não está perguntando se o paciente fuma por curiosidade, né? Só para saber dos hábitos dele. E o volume que ele fuma e há quanto tempo ele fuma, porque aí você tem a ideia desse tempo de exposição. Isso não é porque você é curioso e quer saber. Não, é justamente porque isso vai te dar os parâmetros para você fazer o seu esquema de reconsulta para esse paciente. E aí, olha só, né? Pergunta, dica de entrevista de novo, né? Não pergunta para o paciente se ele parou de fumar e nem se ele reduziu. Primeiro porque muito provavelmente ele não parou. E segundo, se você perguntar se ele reduziu o cigarro, ele vai dizer que sim. Ah, estou fumando menos, doutor. Não. Na primeira consulta, você perguntou para ele quanto ele fumava. Quanto você fuma por dia? Aí, às vezes eles também dizem que não sabem, né? E aí a pergunta que você faz é quanto tempo dura uma carteira. E aí você faz a conta, né? Uma carteira tem 20 cigarros, é fácil de saber. Aí você tem lá essa informação da sua entrevista inicial lá. Então você sabe que ele está fumando tantos cigarros por dia. Quando ele voltar nessa outra consulta lá, você pergunta para ele quantos cigarros você está fumando por dia. Então não pergunta se ele reduziu e não pergunta se ele parou. Pergunta quantos cigarros ele está fumando agora. E aí ele vai te dar uma resposta que vai ser mais autêntica. E essa pergunta você tem que repetir sempre na sua entrevista. Ou melhor, nas suas consultas de retorno do paciente tabagista que está em controle com você. Quantos cigarros você está fumando? E aí você vai inclusive perceber ao longo do tempo, né, que vai ter uma certa discrepância com alguns pacientes, né? Tem paciente que vai voltar e vai dizer para você assim, né, na outra consulta dali 60, 90 dias, ele vai dizer para você assim, ele fumava 20, tá? Só para a gente ter um exemplo. Ele fumava 20, aí você pergunta, quanto você está fumando agora? Aí você diz, eu estou fumando 5, doutor. E é mentira, porque na outra consulta, depois que passar 2, 3 meses, ele vai esquecer que ele disse que estava fumando 5 e vai dizer para você que está fumando 10, 15. Então você sabe que aquela resposta lá antes, ela estava errada. E também assim, não tem sentido você contrapor o paciente nessa. Tá, mas tu estava fumando 5, agora está fumando 15. Não, a gente sabe como é que as coisas são, né? Isso é só um sinal que você tem que ser mais cuidadosa e talvez diminuir um pouco o intervalo de consultas dele.